Olá pessoal, hoje vou falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é o processo de investimentos aqui no Canadá e de planejamento financeiro. Quando eu cheguei aqui no Canadá, eu tive que descobrir tudo quase que por conta própria. Um pouquinho assistindo no YouTube, um pouquinho buscava em site, um pouquinho até via em panfletos que vinham de bancos, buscando no Amazon os melhores livros, né? E acabei lendo muitos livros aqui no Canadá para aprender sobre essa vida de investidor aqui no Canadá. E uma pergunta que eu recebo às vezes é o seguinte: a pessoa fala assim, eu sou um iniciante, o que eu devo fazer para conhecer mais sobre o mercado financeiro no Canadá, estratégias de investimento, estratégias para aposentadoria? E pensando nisso, e eu dando uma olhada na minha biblioteca aqui, eu cheguei à conclusão que tem 3 livros que eu recomendaria que todo mundo lesse, em especial os iniciantes aqui no Canadá. São livros que vão falar sobre o sistema financeiro aqui no Canadá, sobre o sistema previdenciário, sobre as opções de investimento que existem e como você se organizar, antes de tudo, talvez, né, a sua vida financeira aqui no Canadá, para você ter essa capacidade de investimento. Então, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre esses 3 livros. Vai ser um breve resumo que eu vou fazer sobre cada um deles, mas eu digo para vocês, mais do que o resumo, eu recomendo que vocês, de fato, leiam esses livros. Legal? Vamos lá falar sobre esses livros agora. O primeiro livro que eu gostaria de indicar para quem chega aqui no Canadá e quer aprender sobre investimentos e sobre todo o sistema financeiro, opções, estratégias, é esse daqui. Chama The Millionaire Teacher, do Andrew Hallam. Esse livro ele tem uma visão bem panorâmica de todas as opções que você tem aqui no Canadá. Desde como se organizar financeiramente, né, para ter recursos para investir e até as opções e estratégias de longo prazo para ser um investidor bem-sucedido. Uma das grandes vantagens desse livro é que o Andrew ele é um excelente escritor, escreve muito bem, um estilo muito envolvente, muito direto, e ele tem até uma pegada assim, já quase que universal, assim. Você consegue adaptar o modelo que ele diz para qualquer país, mesmo se você ainda mora no Brasil, até cuidando dos seus investimentos no Brasil, as estratégias e os veículos mesmo de investimentos que ele recomenda são algo muito próximos do que eu recomendaria. Então eu acho interessante para conhecer a história dele em primeiro lugar, né? Como o próprio nome diz, né? O teacher, né? Ele era um professor da rede pública aqui no Canadá e descontente, de certo modo, né, com a vida que ele estava levando, né, com os perrengues financeiros que ele passava, ele resolveu se educar nesse mundo de investimentos. Então ele foi lendo muito material, lendo periódicos, livros, revistas e sempre se atualizando em relação a isso, e ele conseguiu daí construir um sistema que ele utilizou para si mesmo, que foi muito bem sucedido, e ele hoje em dia dá palestras, né, pelo mundo inteiro. Eu acho que ele nem mora mais no Canadá, se não me engano meu, ele é professor numa escola de língua inglesa em Singapura, algum lugar na Ásia. Então ele é um expatriado, não é expat, como a linguagem em inglês diz, e ele voltou sua carreira, além disso, para a educação financeira, então, ou seja, através de livros, cursos, diversas coisas. Mas assim, vamos lá, para o livro mesmo, que é o que importa para a nossa conversa hoje. O Andrew, ele mostra de uma maneira, acho que muito mais austera, ele propõe talvez um sistema muito mais austero, né, de vida no começo, principalmente para quem é jovem, né, de você economizar muito dinheiro e investir desde muito cedo, que é até um pouco estranho para a gente no Brasil, né? No Brasil a gente não tem essa visão muito de passar perrengue por um período, né, para guardar dinheiro e depois viver de rendas, como é falado no Brasil. Mas o sistema do Andrew ele é muito voltado para isso, tá? Você tem uma poupança muito agressiva no começo, investir esse dinheiro de maneira sábia e lá na frente viver dos seus investimentos. Então é um livro que eu focaria assim, em especial se você chegou mais novo aqui no Canadá, na faixa dos 20, talvez até uns 35 anos, eu acho que é um livro muito interessante, e também se o seu objetivo principal é aprender sobre produtos e estratégias. Ele não foca muito no livro em questão previdenciária, as contas de investimento, né? O foco dele mesmo é realmente isso, né? Você ter o planejamento para economizar, e depois que você economizar, escolher estratégias de investimentos, né, e produtos de investimento que vão ser os mais interessantes para a sua carreira de investidor. Mas o que eu diria que o principal desse livro é o seguinte: é a escrita envolvente. Acho que o que mais me chamou a atenção é isso. O Andrew ele é muito habilidoso em escrever. Ele tem conteúdos também que você pode procurar no YouTube, com palestras muito interessantes. Ele também é um ótimo, uma pessoa que fala em público muito bem, né, grava vídeos muito bem, então ele é muito didático, né, até porque é professor. E lá você vai ver, por exemplo,
no livro dele, no caso, né? Por que você deve escolher index funds, né? Em vez de escolher fundos ativos de investimento, né? Index fund é aquele fundo que ele compra, por exemplo, todas as ações, né, de um índice, que nem, por exemplo, o SP500, né? Vai ter um fundo que compra lá as 500 e poucas ações, né? As pessoas acham que são 500 certinho, mas na verdade são 500 e um pouquinho que compõem o SP500, que é o principal índice da Bolsa Americana. E esse fundo, ele vai passivamente, né? Por isso que chama de investimento passivo, né? Seguir o índice. Então você assiste na televisão à noite, fala, o SP500 hoje subiu 1%. Você sabe que o seu fundo de investimento, né, indexado subiu 1% também. A grande vantagem desse modelo, número 1, é que ela evita erros, né, de gestores ativos ou de você mesmo quando você está escolhendo ações, e no longo prazo ela é a opção mais barata, porque a taxa de administração desses fundos ela é imbatível, ela é a mais barata do mercado. Em regra, ela é abaixo de 0,1% ao ano, enquanto que os fundos de investimento ativos, eles cobram até 2%. Né? Você vai no banco, compra um fundo de investimento, lá vai te cobrar 2% de taxa de administração. Além de estar exposto a eventuais erros do banco na escolha, lógico que o banco também pode acertar e ir acima do índice. Mas em períodos longos, principalmente períodos acima de 10 anos, a tendência é que os fundos de índice eles até ganhem dos gestores ativos pela questão da despesa, em primeiro lugar, porque o mercado financeiro como um todo, mercado na verdade de investimentos, né, mercado em bolsa, ele tende a ter um retorno que é a soma do retorno de todos os seus participantes. E o retorno que o investidor tem, ou seja, né, que é o retorno de todos os participantes menos despesas. No longo prazo tende a ser a realidade. Então, quanto menor for a despesa que você paga no seu fundo, né, menor a taxa de administração, maior tende a ser o seu retorno de longo prazo. E como o índice também vai trocando as ações, você tem sempre as ações que são de fato as 500 maiores, que no caso americano, né, que eu estou usando aqui, tendem a ser inclusive as melhores, né, performance acumulada em anos aí de 12% ao ano, né, em períodos longos. Então é um investimento muito interessante, o Andrew vai bater bastante nessa tecla. Então para quem quer conhecer estratégias de index investing, também recomendo esse livro. Então é o primeiro livro dessa série que eu recomendo para vocês. E o segundo livro que eu recomendo para vocês foi um dos primeiros livros, inclusive, que eu li aqui no Canadá quando eu cheguei. Eu encontrei na biblioteca, eu tinha carteirinha da biblioteca, fui lá e buscar a seção de finanças, ler tudo, talvez estivesse disponível. E um dos livros que mais me chamou a atenção, e eu descobri que é um dos livros mais tradicionais de investimentos aqui no Canadá, é esse daqui, do Dave Chilton, que chama The Wealth Barber Returns. É uma coisa tipo assim, até interessante, o primeiro livro que eu falei dessa série fala sobre o professor e esse aqui fala sobre o barbeiro, mas na verdade um personagem fictício, né, que o Dave Chilton criou. A grande pegada desse livro é o seguinte, dá para você uma visão panorâmica do sistema financeiro aqui no Canadá, panorâmica do sistema de investimentos, panorâmica do sistema previdenciário e como a estratégia também que ele utilizou, né, como autor nessa área, como investidor, né? Como que o Dave Chilton vê esse sistema. E eu acho que é muito interessante, porque ele tem uma abordagem, por ser tão ampla assim, ele mostra para você, talvez em um único livro, tudo que você precisaria saber no básico. Você vai ter uma noção básica das contas de investimento no Canadá, você vai ter uma noção básica dos produtos de investimento no Canadá, você vai ter uma noção básica do sistema previdenciário no Canadá, tudo em um livro só. Tanto que esse livro foi um best-seller aqui no Canadá, ele é convidado sempre até pelos grandes bancos, né, para dar palestras, gravar vídeos e tal, porque ele transformou numa autoridade, assim. É um pouco parecido, talvez você está no Brasil, eu lembro das figuras brasileiras, com o Gustavo Cerbasi, né, eu acho que talvez a analogia aqui no mercado de autores canadenses, né, com o mercado brasileiro, provavelmente o Dave Chilton seria o Gustavo Cerbasi aqui do Canadá. A grande vantagem, como eu disse, desse livro dele é essa visão panorâmica e geral de todos os assuntos. E isso acaba também, por um outro lado, sendo um pouco a desvantagem, porque ele não vai se aprofundar nem em estratégias de investimentos, nem em estratégias de aposentadoria, porque a função desse livro para ele é dar, numa linguagem acessível para qualquer pessoa, a visão geral e panorâmica desse sistema. Então, se você está buscando algo que te forneça isso para você conhecer os seus baby steps, né, como diz assim, seus primeiros passos de investidor e participante do sistema financeiro e de investimentos aqui no Canadá, eu recomendo muito esse livro. Então você vai ter com ele tudo que você precisa para dar os seus primeiros passos. Talvez desses 3 livros que eu falo nessa série, talvez seja um até que eu diria assim, se você vai escolher um só para ler e seu foco é Canadá e é o primeiro contato que você vai ter com literatura de finanças, eu recomendaria começar por esse aqui.
pela amplitude, pelo estilo também dele, é muito envolvente, né? Esses 3 livros que eu escolhi aqui, os 3 são ótimos autores, mas a questão de ser algo muito ligado no dia a dia, pé no chão, não propõe um sistema demasiadamente austero, não propõe um sistema muito arriscado, não pressupõe que você tenha conhecimento de finanças prévio, então assim, ele faz um trabalho excelente nesse caso, então eu recomendo, principalmente para quem está talvez na segunda parte, né, da sua jornada aqui no Canadá, você já está com mais que seus 35 anos, você quer conhecer, está chegando no país e para ter uma visão rápida de todos esses assuntos, eu recomendo muito que você leia esse livro. Então essa é a segunda recomendação que eu dou para investidores iniciantes aqui no Canadá. O terceiro livro que eu recomendo para vocês, pessoal, é este daqui, que chama The Rule of 30, a regra dos 30, do Frederick Vitesse. Em português a gente escreveria assim, Vitesse. O Fred Vitesse, ele é um especialista em ciência atuarial. Ou seja, o que é ciência atuarial? É aquela pessoa que se dedica ao estudo de probabilidades para empresas de previdência e de seguros. Que tem, por exemplo, toda seguradora, né, tem sempre um atuário, tá, vendo assim, qual a probabilidade de pessoas de tal idade, por exemplo, baterem o carro, por isso que o seguro do jovem é mais caro do que o do motorista mais velho, porque o seguro de vida daí do jovem, ao contrário do seguro de vida da pessoa mais velha, porque ele custa muito menos, né, que a probabilidade de uma pessoa jovem, né, vir a falecer é muito menor do que a probabilidade de uma pessoa de mais idade vinha a falecer. Só que isso é óbvio, né? São coisas que nós vemos por observação mesmo, mas tem toda uma ciência, né? Uma matemática, né? Uma contabilidade por trás disso. Então o atuário, ele lida justamente com isso. E o Fred Vitesse, ele era um dos principais figuras aqui, ele é, na verdade, uma das principais figuras desse cenário, né, de planejamento atuarial aqui no Canadá, focado especialmente em fundos de pensão e planejamento de aposentadorias, né? Ele era o atuário, o Chief Actuary, que chama, né, o atuário principal da empresa chamada Murnau Investments aqui no Canadá, que é uma das grandes empresas de planejamento de aposentadoria no mercado canadense. Bom, dito isso, é só uma introdução, mas o livro do Vitesse, ele tem uma grande vantagem em relação aos outros 2 que eu falei aqui, para quem quer simplesmente se programar para aposentadoria. Não quer ter muita dor de cabeça com escolha de investimentos, de entender muito do sistema, mas sim quer ter uma visão única e exclusiva do planejamento de aposentadoria. Como que sua aposentadoria vai se integrar no que você vai receber do governo, né, como o CPP, né, que é o Canada Pension Plan, e o OAS, que é o Old Age Security, como que isso vai se entregar, como que você eventualmente vai receber da sua empresa, se você tem um plano que a sua empresa contribui para você de aposentadoria, e também o RSP e o TFSA, né, que são as 2 contas que as pessoas físicas podem contribuir para a sua própria aposentadoria. E o Vitesse, ele planeja, junto com um casal, né, um casal fictício, né, nesse livro, né, ele pega um casal mais ou menos de meia idade que está planejando já ter o primeiro filho, já comprou sua primeira casa, né, agora está vendo como planejar para sua aposentadoria. Então ele pega uma história, né, é um pouco romanceado, é romanceado o livro, né, buscando essa história, né, para fazer o storytelling em cima desse casal, e daí ele vai conduzindo, né, esse casal nesse planejamento para aposentadoria. É muito interessante porque, além de ter essa história em formato narrativo, né, que acaba sendo envolvente para as pessoas, né, principalmente quem não é muito da área, às vezes fica muito maçante se ler só sobre números e planejamento e tudo mais. Então essa história, ela é muito interessante, mas ele também prova por A mais B quais são as melhores estratégias em cada estágio da sua vida. Eu não necessariamente concordo com todas as estratégias que ele propõe ali, porque, por exemplo, ele diz que você deve começar muito devagar e quando você está mais no final da vida, você deve economizar muito mais. Por isso que o número 30 é um número meio chave, né? Que 30 é uma combinação do seu orçamento, entre 30%, né, do seu orçamento bruto, né, entre o quanto você deve pagar de moradia, o quanto você deve gastar com a educação dos filhos e o quanto você deve economizar com previdência. Daí, como você pode até imaginar, né, disso que eu falei, no começo da vida, né, um casal, né, vai ter muito mais despesas comprando sua primeira casa, educando os filhos, vai sobrar pouco para você investir. E mais para o final da sua carreira profissional, esse casal, talvez já com a casa paga, os filhos já saindo da faculdade e tudo mais, vai ter uma reserva dentro dessa regra dos 30 muito maior para você guardar para sua
previdência. Isso traz, lógico, alguns riscos, né? De você, por exemplo, ter desemprego no final da sua carreira, diversas coisas que podem colocar isso colocar em risco, né? O seu planejamento de aposentadoria. Mas ele mesmo reconhece isso e ele fornece algumas outras estratégias nisso. Mas eu acho que é muito legal porque ele mostra assim, mesmo quem começa mais tarde, esse planejamento de aposentadoria tem sim chances de se aposentar bem se você for muito dedicado, né, e muito focado nesse processo, principalmente quando você passou ali dos seus 45 talvez, e você daí vai ter mais espaço que você não está gastando com moradia, com educação dos filhos e etc, né, 45, 50 anos, né, então é possível com esforço concentrado naquela época da sua vida você ter de fato uma aposentadoria confortável ainda assim. Mas eu acho que assim, feito esse parênteses, né, isso foi só um parênteses na minha explicação aqui, mas o foco desse autor que eu acho muito legal é mostrar tudo e provar com números. Por mais que tenha estratégia narrativa no livro, ele mostra sempre com cálculos atuariais como que você pode fazer isso de uma maneira segura, de certo modo até conservadora, mas consistente no tempo, e como isso pode te ajudar a ter uma aposentadoria tranquila, sem se preocupar tanto, sem ser tão austero e bitolado no começo da sua carreira de investidor. Então, se vocês olharem assim, em perspectiva esses 3 livros que eu falei, esse livro é quase um contraponto ao primeiro, que é o Millionaire Teacher, do Andrew Allen, em relação a isso. O Andrew ele fala assim, não, economize muito no começo, né? E seja muito austero no começo e depois vá mais devagar no final. O que o Fred Vitis fala é o contrário. Ele fala assim, olha, no começo você vai ter muitas despesas, né? Criando filhos, comprando sua primeira casa, então você vai ter que ser mais austero no final. Quando está chegando na sua fase pré-aposentadoria, você tem que investir muito lá. Então são 2 modelos, por isso que eu recomendo para você. Se você vai ler um, leia o outro, porque daí você vai ter 2 autores com opiniões divergentes, mas visando o mesmo fim, né? Que é uma carreira de investidor, né? Bem sucedida aqui no Canadá. Carreira de investidor, quando eu falo carreira, não é investidor profissional, claro, é uma pessoa física, né, que está investindo os recursos dela com um objetivo. E nesse caso, aqui, o intuito desse vídeo sempre é focado mais nessa questão de investimento para aposentadoria. Pessoal, então essa era a ideia que eu tinha para esse vídeo de hoje. Quero mostrar para vocês quais são os 3 livros que eu recomendo para investidores iniciantes no Canadá. Idealmente, eu diria, leia os 3 e tire as suas opiniões, né? E com esses livros, com certeza, vai ser só que nem o novelo de Love, vai puxar outros livros que você vai ler, que os autores comentam, né? A sua curiosidade sobre isso vai aumentando, e daí você vai poder pular para livros intermediários, avançados, sobre investimento, seja aqui no Canadá, seja investimentos em geral. Eu recomendaria que você lesse os 3. Porém, você vai falar assim, Daniel, eu não vou ler os 3 livros. Eu digo, então, se você escolher um livro só, e você quer saber muito sobre o contexto canadense, eu recomendaria esse daqui, do David Chilton. Se você vai ler 2 livros, eu recomendaria que você lesse estes 2 aqui, porque como expliquei, eles vão ter visões diferentes em relação aos estágios de vida e estratégias que você vai adotar para investir para a sua aposentadoria aqui no Canadá. Ou mesmo em outro lugar, mesmo que você não queira ficar no Canadá no futuro, né? Mas nesse ambiente da América do Norte, digamos assim, os produtos que existem aqui. Então seria isso. Se você quer escolher um, eu diria aquele lá. Se você quer escolher 2, esses 2 que mostrei agora. Então, porque você com isso vai ter uma visão bem panorâmica e vai poder começar a sua vida de investidor. Porque não adianta você só ficar lendo, adquirindo conhecimento e não colocar nada disso em prática. Então, mais importante do que ler o livro é colocar em prática o que esses autores recomendam. E mesmo que você leia um deles só, independente de qualquer um dos 3, e você execute aquilo lá, acho que essa é a parte mais importante, gente, do vídeo inteiro. Querem gravar uma coisa, seria só essa. Tenha um plano e execute. Não fique apenas acumulando conhecimento ou mudando de plano. Uma hora eu sigo esse plano, outra hora eu sigo esse plano, outra hora eu sigo um plano, outro ainda. Mas tenha um plano em mente e vá insistindo, porque eles vão dar certo. Por mais que as abordagens sejam diferentes, mas se você seguir um desses 3 modelos, eles vão ser bem-sucedidos. São milhares de pessoas já que tentaram isso e foram bem-sucedidas. Não é à toa que isso virou livro, porque são histórias que são de pessoas reais, lidando com problemas reais, com clientes reais, com situações reais e por muito tempo. Por isso são autores, né, livros que se transformaram em best-sellers, livros bem-sucedidos, e todos são vocados para
o investidor pessoa física, e em especial os iniciantes, que são objetivos desse vídeo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Esteja sempre bem-vindo aqui no nosso canal a fazer os comentários lá embaixo. Nós sempre agradecemos pelos comentários que vocês fazem, uma chance de a gente interagir com vocês e entender que dúvidas podem surgir, que situações que as pessoas estão vivenciando, seja na preparação para chegar no Canadá, seja depois que já chegaram no Canadá. E também o like e o subscribe, que sempre é bem-vindo também. Um abraço, pessoal. Até a próxima.